É um conhecimento que, se eu já tivesse, me facilitaria muito. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Estamos muito felizes em ter aqui conosco hoje grandes convidados, vocês vão gostar muito do convidado especial que temos e também da Milena Schellenberg, que está aqui conosco para nos ajudar. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Animada para esse episódio? Vai ser divertido. Eu também estou muito animado. Aqui no Pode Agir Mais, você sempre vai escutar histórias inspiradoras, como nós vamos ouvir hoje do nosso convidado especial. E também sempre falamos sobre carreira profissional, sobre empreendedorismo, educação, finanças, investimentos, saúde emocional e muitas outras coisas importantes para o seu crescimento pessoal, para que você possa cada vez agir mais, mudar a sua vida e mudar para melhor. Lembrando que esse e outros episódios estão lá na página da Autossuficiência Brasil, lá no YouTube, e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Eu sou Paulo de Araújo e é uma alegria tê-los aqui conosco hoje. Por favor, compartilhem esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Milena, hoje nós temos um super convidado, ele tem uma história muito legal, uma carreira muito legal, muito bem sucedido, e eu gostaria de apresentar para você, Milena, e para todo o nosso público, o Wesley Mercês. Wesley, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Paulo e Milena. Oi, pessoal. Olha eu de novo. É nosso prazer tê-lo aqui. A gente sabe que você é famosinho, ou mais do que famosinho, famoso aí nas mídias sociais. Famosinho. E a gente quer muito que você compartilhe as suas histórias conosco. Pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Wesley Mercês, ele é criador da série de histórias em quadrinhos, As Crônicas de Wesley. Claro que você já ouviu falar, certo, Com Milena? certeza. Ele tem mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes sociais e já tem, muito jovem, mas já tem 5 livros publicados. Daqui a pouco ele vai falar um pouco para nós sobre esses livros. E ele também é diretor de arte e roteirista da série D. Ele é um cartunista desde 2013, ele tem cara de que tem 13 anos de idade, mas ele é cartunista já desde 2013. Trabalha também em parceria com empresas como a Warner, grandes estúdios, né? A XP Pen e a Avel, na criação de peças visuais para conteúdo e publicidade. Wesley, de novo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Começa contando para a gente, desde a sua infância ou adolescência, como é que você se meteu nesse mundo de desenhar, nesse mundo de quadrinhos, que é muito legal e parece um mundo à parte, não é? É bem um mundo à parte, na verdade. E você falou que como eu entrei, na verdade, como eu fui sugado para esse mundo. Você foi sugado para esse mundo. Conta aí. Eu meio que não escolhi, na verdade. Quando eu era jovem, lá no ensino médio, eu sempre fazia histórias em quadrinhos nas provas, né, como meio de resposta, às vezes, para os professores, né? Quem já me viu em algumas outras participações em podcasts ou em alguns outros eventos, eu sempre conto essa história, né? Eu fazia as histórias em quadrinhos, os professores davam risada, mas a nota não saía bonitinha, não né? Te dava boas notas. Não, era só história em quadrinho. E eu ficava desenhando também nos corredores do colégio, mas até então era só aquela coisa de adolescente, né? Mas você já desenhava bem? Você achava? Você Sim, eu sempre desenhava teve mais esse ou talento? menos. Mais ou menos. Não, quem viu minha primeira tirinha que eu postei na internet lá em 2013 viu que eu não desenhava muito bem. As ideias eram boas, mas as histórias ainda não estavam muito bem desenhadas, não. Tá. Assim, no ensino médio, essa história de começar a desenhar, eu comecei a desenhar em uma aula de filosofia. A aula tava... Chata? Não, tava com um andamento um pouco mais lento do que eu esperava. Aí eu peguei o caderno, comecei a desenhar e me surpreendi que eu sabia desenhar. E assim, eu lembro de ter desenhado quando eu era pequeno, mas eu não dei continuidade porque meu irmão mais velho desenhava bem melhor do que eu, meu irmão William. Então, eu ficava... Não sei porque que parei de desenhar, mas eu parei de desenhar por causa disso. Ok. Voltei a desenhar no ensino médio e meus amigos ficavam falando, cara, posta isso na internet. Mas naquela época, pra quem tava vivendo na internet em 2013, quando era tudo mato, só tinha meme do Trollface, do Pokerface, que era aquelas carinhas que já vinham prontas e você só montava a história em quadrinho com aquelas carinhas, né? Quando você falava de história em quadrinho naquela época, era Mafalda, no Brasil a gente As tinha tirinhas mais antigas, né? assim, coisas que você via das revistinhas e tal. Isso. Aí não tinha muita gente que produzia história em quadrinhos, pelo menos no Brasil, ou pelo menos nas esferas que eu participava, pessoas que produziam história em quadrinhos direto pra internet. Como de forma digital, digital. né? Exato. Principalmente da minha idade, eu tinha 16 anos nessa época. Mas aí eu fui pra um acampamento da igreja. Na época chamava EFY, depois estou no FSY. E aí lá eu conheci uma moça muito especial. Me apaixonei por essa moça perdidamente. Queria demonstrar que eu era diferente em alguma coisa. E eu pensei, as histórias em quadrinhos que eu faço nas provas são as coisas mais diferentes que eu faço.
E aí foi aí que eu postei pela primeira vez a história em quadrinho na internet, na esperança que ela visse, olhasse, se apaixonasse por mim, assim. Eu tô curiosíssimo pra saber o final dessa história de amor. Não deu certo, ela não se apaixonou. Não deu certo. Assim, a história de amor deu certo. Ela não se apaixonou por mim por causa das histórias Pelos dos quadrinhos. Não, a gente acabou ficando um ano conversando, a gente acabou se tornando amigo. E ela só foi curtir minha página de histórias em quadrinhos depois que eu já tinha mais de 1 milhão de seguidores na internet. Nossa. Ela foi acompanhando, assim, ela falou, não, muito legal e tal, mas eu quero saber de você. Então, assim, se você quer conquistar alguém na internet ou conquistar alguém na sua vida, não use história em quadrinho, que não vai funcionar. Talvez não vai funcionar. A amizade funciona muito mais. E ela hoje é minha esposa Laís. A gente só. namorou durante vários anos, a gente se casou, inclusive a gente fez 6 anos de casado semana passada. Parabéns. Então deu tudo certo. Muito Querendo ou não, legal. deu certo. Tá, então você começa aí na internet fazendo alguns quadrinhos que você falou um pouco amadores, talvez que você não se orgulhe muito olhando hoje Não, lá dá atrás. vergonha de olhar. Dá vergonha de olhar. Eu já ouvi isso de muita gente, né? E imagino que você vai se aperfeiçoando, você vai estudando. O que você faz para se tornar cada vez melhor nos quadrinhos? Sim, acho que teve 2 etapas grandes, assim. Eu faço com a história em quadrinhos desde 2013, então faz 11 anos agora que eu faço histórias em quadrinhos. E naquela época, no começo, era muito um hobby. E por isso que eu digo que eu fui sugado pra essa área, porque foi crescendo o hobby. E aí, quando você tem mais de 1 milhão de seguidores na internet, em 2013, que era uma época que as pessoas não estavam acostumadas a ter, nem eu sabia o que fazer. Eu tinha 1 milhão de seguidores e o pessoal falava, nossa, você deve estar rico, então. Não tinha ganhado R$1 a mais, assim. Eu fiquei, o que eu faço com 1 milhão de seguidores? Mas aí, depois que eu cresci, eu dei uma pausa pra poder fazer minha missão de tempo integral. Fui pra minha missão Aonde pela você igreja. serviu? Missão Brasil-Cuiabá, fica lá no centro-oeste do Brasil. Legal. Cuiabrasa? Mato Grosso do Sul, bem quente. Muito quente. Inclusive, depois de ficar em Cuiabá um tempo, eu nunca mais senti calor nos Calor lugares. em Só frio Salvador, agora. né? É só frio. E eu fui pra essa missão e depois que eu voltei, assim, eu já tava com 20, 21 anos. E aí eu pensei, poxa, eu vou trabalhar com o que na minha vida? Que eu não encarava as histórias em quadrinhos como um trabalho, já que eu nunca tinha ganhado dinheiro com aquilo. Era um prazer. Era mais um hobby, né? Coisa legal de internet, mas o ensino médio já tinha passado. Minha namorada ela serviu missão também, mas ela serviu no Havaí. Que é bem mais legal do que Cuiabá, no sentido de conversa, assim. E ela tava lá no Havaí ainda, ia demorar uns meses pra ela chegar. E aí eu desanimei um pouquinho, falei, não vou continuar com as histórias em quadrinhos, não vejo como fazer isso dar certo. Como sustentar minha futura família. Exato, imagina como é que você sustenta alguém com história em quadrinho. E a gente sempre ouve aquela história, né, de tipo, artista não ganha dinheiro, principalmente no Brasil, artista não ganha dinheiro. Então eu pensei, eu vou ser engenheiro, vou fazer alguma outra coisa, assim, que funcione, né, no sentido geral. Mas aí teve alguns amigos que foram conversando comigo, falaram, não, cara, volta a postar, vamos ver o que acontece e tal. E eu sou muito grato a essas amizades que me impulsionaram, né, porque eu voltei a postar, voltei a postar as histórias em quadrinhos, e continuou crescendo, e por incrível que pareça, eu parei pra ir pra missão, tinha 1 milhão de seguidores. Quando eu voltei, eu pensei que a página tá morta, lá no Facebook, na época era o Facebook. E eu voltei e tinha crescido mais 300 mil pessoas. Olha só, mas Então, na missão legal. você não atualizava. Não mexi, assim, nem abriu. Na verdade, eu abri o Facebook uma vez porque eu precisei mexer em alguma configuração pra não sumir. Aí o presidente falou assim, vai lá, entra lá e corrige, que eu fiquei com medo de perder, né, toda a página com tudo que tinha lá dentro. Aí mexi nas configurações, mas foi a única vez que eu abri. Mas aí depois que eu voltei, eu comecei a postar de volta, foi muito rápido. As pessoas começaram a vir, começou a vir novas ideias. Eu tava bem desatualizado, porque imagina uma pessoa ficar 2 anos sem mexer. Pra quem não entende como era a missão, hoje em dia os missionários eles têm celulares, eles naquela acompanham a rede época, social. Naquela época não, você sumia da internet, então eu não tinha celular, não tinha nada. Então eu só desapareci, fiquei 2 anos. Inclusive até hoje eu vou nos eventos, às vezes as pessoas passam, olham o stand. Oxi, tu voltou na missão? Eu falei, voltei, faz 10 anos que eu voltei na missão, foi 10 anos que eu fui pra missão. Já tem algum tempo. Já tem um tempo já, eu fui pra missão em 2014. E aí eu voltei a postar as histórias em quadrinhos, começou a crescer. E as coisas elas foram se encaminhando, assim. Então são 2 etapas, né? Quando você pergunta como foi esse processo de aperfeiçoamento dentro da área. A primeira parte foi um intensivão que eu fiz, eu postava todos os dias. Então antes de ir pra minha missão, eu já tinha quase 400 histórias em quadrinhos já postadas na internet. E assim, qualquer pessoa que fizer 400 histórias em quadrinhos vai ficar bom em fazer histórias em quadrinhos. Você vai fazendo, até que você começa a pegar o ritmo e tal. Então essa primeira parte de especialização foi mais por fazer mesmo. Na prática. E fazendo, até que eu me aperfeiçoei um pouco mais. E a segunda parte de aperfeiçoamento foi justamente quando eu voltei. Voltei a postar as histórias em quadrinhos. E aí, dessa vez, eu tinha que pensar em como transformar isso em dinheiro. Era uma coisa um pouco mais séria, porque eu já estava deixando a casa dos meus pais. Eu ia me mudar pra Salvador para poder... Eu sou de Vitória da Conquista, né? Que é o interior da Bahia. Ia me mudar pra Salvador para poder fazer faculdade. Eu ia ter que me sustentar, ia ter que fazer as coisas darem certo. Ia me casar também, quando eu estava esperando minha namorada voltar dos Estados Unidos. E aí, foi nisso aí que eu entrei na faculdade. Eu cursei design na Escola de Belas Artes lá de Salvador. Você já aprendeu bastante coisa, eu então, aprendi porque é muita uma coisa. boa escola, né? É uma boa escola. Nota 5 no MEC, muito legal.
E assim, foi um curso que eu era muito orgulhoso, vou ser bem sincero. Então assim, eu pensava, já tô postando coisas na internet há tanto tempo. Eu já trabalhava com design, né, há muito tempo. Eu já tinha trabalhado na empresa como o carinha do design, que é sempre assim, preciso fazer um outdoor, manda pro carinha do design. Eu era o carinha do design. E assim, eu já pensava, poxa, não tem mais nada que ninguém possa me ensinar. E eu tava muito errado. Eu gosto muito de falar disso, porque tem muito jovem de dia que fala, não preciso fazer faculdade. Eu já Ainda mais trabalho nessa área, né? Artística, todo mundo acha que não todo mundo precisa. acha que não precisa. E uma das primeiras coisas que aconteceu foi a gente sentar numa mesa, assim, no primeiro semestre, o professor pegar vários materiais, pegou, acho que eram 11 materiais no total. Tinha giz pastel seco, tinha giz de cera, tinha lápis de cor, tinha carvão. Várias técnicas. Várias técnicas diferentes. Ele falou, vocês vão fazer um desenho agora em cada técnica dessa, e depois vocês vão fazer uma técnica diferente em cada material desse. Rachura, você vai fazer... Aí depois a gente foi fazer litografia, fez várias outras coisas que eu nunca ia parar na minha vida. Pra pensar Em sentar e pra poder aprender aquela técnica, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a abrir os olhos, fiquei, tem alguma coisa diferente aí. E, claro, foi cada semestre uma coisa diferente que eu fui aprendendo, me especializando. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia as coisas na faculdade, eu ia transferindo esse conhecimento para as coisas que eu postava. Então, foi aí que eu comecei a diagramar meus próprios livros. Eu comecei a pensar em como expandir cada vez mais esse... Legal. Nós vamos chegar nos livros já. Não sei se você sabe, mas Milena também fez design. Design gráfico, sim, marketing também. Então, ela é mais ou menos dessa área. O que você está achando, Milena? Tô adorando essa oportunidade, Paulo, de entrevistar o Wesley. Tá sendo Eu acho que quem trabalha com design, quem trabalha com desenho, na verdade é um artista, né? Colocar o que está na mente no papel. Eu não consigo desenhar absolutamente nada. É mesmo? Não consigo fazer uma linha reta. Tenho essa frustração, nunca aprendi. Mas você fala bem, que é outra coisa de artista. Cada um com seu talento, cada um com seus dons. Com seus dons no seu quadrado, né? Mas desenhar realmente eu não sei desenhar, nunca aprendi. E admiro muito. Como é que surgiu as Crônicas de Wesley? Como é que foi isso lá no início? Você diz o nome dos personagens? Nomes, personagens, histórias. Da onde que saiu? Da onde saíam as histórias? Como é que você pensava nelas? As histórias eram sempre aquelas conversas de ensino médio, sabe? Quando você está reunido com o pessoal e sempre surge uma resenha. A gente não sei se vocês falam resenha aqui, mas na Bahia a gente fala resenha de quando é alguma coisa engraçada que acontece assim. Tá. E aí eu comecei a pegar isso e começar a arquivar, né? Falar assim, um dia eu vou fazer um tirinho disso. E lá anotava. Às vezes histórias nada a ver, né? Muito nada a ver. Aí esse é o ponto, que às vezes a história ela vai maturando na cabeça, né? Com o tempo. Aí você anota lá, um dia eu vou fazer uma história do Papai Noel descendo da chaminé. Na minha cabeça era muito engraçado. Ele descia, pegava fogo. Ou ele descia e o pessoal achava que era um ladrão. E isso ficava na minha cabeça, assim, rodando um tempão. Aí eu anotava essas ideias e tinha ideias que ficavam 3 anos anotadas até que elas se formavam na minha cabeça. Eu ia lá e desenhava, né? O nome As Crônicas de Wesley. No começo o personagem, eu comecei a postar as histórias em quadrinhos no meu perfil pessoal. E muita gente começou a gostar e pediu pra eu criar uma página. Eu tinha feito umas 7 histórias em quadrinhos, assim. E a gente tem um termo, um jargão lá em Salvador, na Bahia em geral, né? Que é miséria. Que em outros lugares pode ser uma palavra forte, mas pra gente é tipo um vírgula, assim. Sim. Aí a gente fala bastante, e esse personagem especificamente falava bastante essa palavra. Então o pessoal fala, não, cria uma página com o nome dela miséria. Aí meu pai, em toda a sua inspiração, falou assim, tenta um nome um pouco mais suave, talvez. Aí eu falei, pode ser. E eu sentado assim no computador, aí eu vi meus irmãos assistindo as Crônicas de Nárnia. E aí eu fui no puro plágio mesmo. Vai ser as Crônicas de Wesley. Eu peguei as Crônicas de Wesley. Aí surgiu assim, e depois é que foi fazer sentido o nome, porque as crônicas elas se estenderam para além das simples histórias em quadrinhos que eu fazia lá, né? A gente tem outros projetos também que foram se desenvolvendo e outras histórias também que foram se desenvolvendo. Então acabou se tornando como... Não é mais as crônicas do personagem Wesley, que o personagem principal da série se chama Wesley também. É tipo um alter ego meu. Ele é parecido com você ou não? Eu acabei me tornando parecido com ele. Na você época que se tornou parecido com ele. Eu fiz o personagem e fui ficando parecido com ele. Com óculos, com... Não, hoje ele não tem óculos porque é difícil de desenhar. Aí eu nunca botei óculos nele. Sendo muito sincero. Mas a personalidade... Eu engordei um pouquinho também, meu rosto ficou mais redondo, igualzinho dele. A sua tirada sempre foi mais pro humor? Sempre foi mais pro humor. Assim, mudou um pouco agora com o Apocalipse das Capivaras. Eu fiz um arco dramático ali. Mas sempre foi muito pro humor, porque eu acho que é uma coisa... É uma coisa que eu sempre tive, assim, nas rodas de amigos. Eu sempre era aquele cara que queria fazer todo mundo rir. Às vezes eu era meio insuportável. Mas eu acho que as tirinhas me ajudaram a direcionar isso um pouco mais, assim. Eu tinha um lugar onde me expressar, um lugar onde fazer as pessoas rirem. E o objetivo era sempre fazer a pessoa gargalhar. Acho que era por isso que eu
Talvez por isso que era diferente, assim. Que tem muitas histórias em quadrinhos que você olha e você contempla, né? Você, que legal essa história em quadrinho. E outras você ri. Eu ficava pensando, como eu vou fazer a pessoa rir? Eu era melhor nisso antigamente, hoje tá mais difícil. Mas na época eu conseguia fazer melhor, assim. E o que você faz quando o bloqueio criativo vem, Wesley? Quando não tem ideia e precisa postar alguma coisa? Eu sou meio chato com bloqueio criativo, porque eu penso assim, se eu não tenho ideia, eu não vou postar nada. É um ritmo um pouco diferente, mas pra um cara que passou 2 anos sem postar nada na internet e a página não sumiu, eu tô muito tranquilo, assim. Às vezes eu fico 1 mês sem postar nada. Você não se pressiona? Não me pressiona, porque hoje em dia tem muita... A plataforma, né, algoritmo. Na minha época não tinha algoritmo, não. O tanto de gente que te seguia via seu material. Então, era fácil crescer naquela época, por assim dizer, né? Quando você tinha uma página diferente, assim. Mas, assim, hoje em dia o algoritmo, ele te cobra de postar 2 vezes por dia, 3 vezes por semana, porque senão você acaba não crescendo, né? Mas eu sempre pensei de que se eu não tenho uma história pra contar, eu não vou contar nenhuma história. Mas às vezes a gente sente a necessidade de contar alguma coisa, mas não sabe exatamente como contar. E aí o meu bloqueio criativo é mais nesse sentido, né? Eu tenho essa necessidade de expressar alguma coisa na história em quadrinho, mas não tá ficando do jeito que eu quero. Eu fico meio assim... E aí, nesse caso, eu volto pro meu caderno de historinhas. Aí eu vejo lá quais historinhas maturaram o suficiente na minha cabeça a ponto de ficarem boas agora. Então é uma boa sair anotando. Um ponto, eu embola, às vezes eu esqueço. Mas quando você perguntou de como surgiram as histórias em quadrinhos, é uma dica que eu sempre dou pras pessoas que vão trabalhar em qualquer área, de qualquer coisa. Pode ser na música, pode ser na oratória, pode ser nas histórias em quadrinhos, no design. O cérebro, ele é igual um músculo. Eu vi isso em algum lugar, não tô inventando isso não. Já falaram isso alguma vez. O cérebro é igual um músculo e quando você trabalha ele em uma determinada área, ele vai começar a pensar direcionado para aquilo. É isso mesmo. Então, com o tempo, a gente conversava aqui uma coisa e do nada me dava um clique. Eu até sentia na parte de trás da cabeça, assim, o clique. E vinha uma história em quadrinho completa na minha cabeça. Sobre um assunto diferente do que a gente estava conversando. Significa que meu cérebro estava trabalhando, pensando em histórias em quadrinhos, à medida que eu estava fazendo outras coisas no meu dia a dia. Então eu ia lá e anotava a história em quadrinho completa. Ou então alguma situação engraçada acontecia, e aí alguém falava, isso aí era uma tirinha. Aí na hora o cérebro fazia tu, e montava tudo em 6 quadrinhos. Aí eu ia lá e anotava. Então se uma pessoa ela tem uma cabeça treinada pra música, ela vai escutar um som que às vezes eu escuto e fala, um som normal. Pode ser um ruído de um carro, pode ser um som de um passarinho. Eu vou escutar uma coisa, aquela pessoa vai escutar uma música, vai escutar como compor aquilo, né? Então a questão é treinar a cabeça mesmo. E as histórias em quadrinhos surgiram daí, de tanto treinar. Legal. Aí você, por quanto tempo você pratica somente as histórias em quadrinho até que você comece a fazer outras atividades profissionais? As outras atividades profissionais, elas vieram... Como consequência? Como consequência das histórias em quadrinhos. Tá. Porque, por exemplo, a primeira vez, por exemplo, tem um cantor chamado Diogo Rosa. Eu tava trabalhando com as histórias em quadrinhos e do nada esse cantor veio e falou assim, eu adoro suas tirinhas, queria fazer um clipe musical pra uma música minha com as suas tirinhas. Eu sempre fui de falar assim, a pessoa fala, você faz isso aqui? Eu faço. Por mais que eu não faça. Eu falo, faço. Aí eu falo, estudo como é que faz rapidinho ali e me desenvolvo pra fazer. Aí você conseguiria fazer um clipe musical? Eu falo, faço. Aí falou, pronto, quanto tempo? Eu dei um prazo lá aleatório pra ele e falei, bora fazer. E aí surgiu a primeira animação que eu fiz, que foi uma animação bem simples, um motion graphics, um desenhozinho se movendo devagarinho. Pra vídeo. Aí foi a primeira vez que eu migrei pra vídeo. E aí depois disso as pessoas gostaram muito desse vídeo, começaram, posta alguma coisa animada mesmo em 2D. Aí eu passei pra poder procurar como fazer animação em 2D. E aí assim, uma coisa foi levando a outra, seria legal ter um livro seu. Então as coisas elas foram expandidas por conta disso, né? As histórias em quadrinhos começaram, e aí começou a vir outras coisas. E aí entrei no ramo da publicidade, né? As histórias em quadrinhos elas se mostram boas conversoras de engajamento, porque a pessoa ela vê e é difícil a pessoa pular uma história em quadrinho. Por mais que tenha uma publi ali no meio, uma marca ali no meio, tem um engajamento legal. Fica então, curioso, né? Fica curioso. Todo mundo fica curioso pra ver um plot twist. Às vezes você vê o primeiro quadro, sem querer você lê a primeira frase. Você fica, vou ter que ler o resto agora. Aí você vai lá e vê o resto da tirinha. E isso foi o maior ponto de virada pra mim, assim. Foi aí que eu criei minha empresa. As Crônicas de Wesley hoje ela é uma empresa prestadora de serviço pra publicidade. Aí veio outros projetos como o Sandubinha do Bem, que eu acabei virando diretor de arte, roteirista do Sandubinha do Bem. A gente trabalha muito com publicidade, é uma página mais virada pra publicidade. Eu tenho uma série também com a Warner Bros. Sobre histórias em quadrinhos para o pessoal da Champions League, que a gente posta na TNT Sports BR. A gente já tem umas quase 200 histórias em quadrinhos com eles. Então, vai surgindo a partir daí. A gente vai aumentando um pouco o repertório de coisas que a gente faz a partir da primeira coisa, por assim dizer. E hoje os quadrinhos, as animações, você faz ainda na mão, no papel, ou você já usa digitalmente? Não, a gente usa digital. Se fosse no papel, a gente tava bem quebrado. Assim, tem muitos artistas que fazem. O tempo é muito maior, né, pra fazer no papel. E também a gente não tem tanto reaproveitamento. Quando você faz uma arte no papel, pra você reaproveitar ela para outro quadro, fica difícil. Mas no digital não. No digital você consegue replicar. Você consegue copiar, colar. A melhor ferramenta de todas é o Ctrl+Z pra desfazer. Você faz um traço errado, Ctrl+Z. Faz um traço errado, Ctrl+Z, até acertar o traço do jeitinho que você quer.
E esse é um ponto bom, porque no começo eu ficava meio perdido também sobre como entrar nesse mundo. Hoje é muito mais fácil, tem muito mais conteúdo na internet. Mas em 2013, 2014, não tinha tanta coisa acessível sobre desenho digital, por assim dizer, né? Tinha o suficiente pra gente aprender. Mas não era tão vasto quanto hoje. Mas hoje a gente tem parceria com várias empresas. Eu já tive parceria com a Ruion, que é uma empresa que faz mesas digitalizadoras. Hoje em dia a gente é representante da XPPEN também, embaixadora da XPPEN, que é uma empresa que é... Assim, ela surgiu e estourou e ela tem os tablets gráficos mais baratos e os melhores, assim, da indústria, na minha opinião, né? E a gente tem uma parceria com eles, eles mandam tablets pra gente, a gente manda pra equipe, a gente desenha. Hoje em dia eu trabalho todos os dias com essas máquinas. São tipo TVs, mas você desenha direto na TV e vai saindo tudo dentro do Na posição programa deitada já. ou na... Inclinado, na assim. vertical, Igual o pessoal antigo, eu me sinto muito o pessoal da Disney, sabe? Quando vai animar com aquela coisa deitada assim na frente. E aí você tem uma caneta especial. Pra desenhar direto na tela. É mágico quando você vê a Que caneta. legal. Colorido já ou não? Tudo colorido, com efeito, do jeito que quiser, assim, é maravilhoso. Que legal. É muito bom. E qual a diferença do Sandubinha para as crônicas de Wesley? As 2 páginas. Essa é uma boa. Pra quem ainda não conhece o Sandubinha do Bem, pra quem já conhece as crônicas e não conhece o Sandubinha do Bem, o Sandubinha do Bem ele é como se fosse as crônicas de Wesley, só que em tudo é alimento. O Sidney, que ele é o chefe do Sandubinha do Bem, ele apareceu um dia com o Rodrigo, que foram os 2 fundadores, né? E eles falaram assim, a gente tem uma ideia e a gente queria ter alguém pra expressar essa ideia, pra criar esse mundo. E eles vieram, a gente queria um sanduíche, um sanduíche que seria tipo um personagem mais ou menos igual ao Bob Esponja, e aí ele vai ter um amigo dele, aí tem que criar um amigo dele, aí ele vai ter a mãe, que é a mãe Duba, o pai Duba. Aí eles ficaram assim, é uma conversa de amigos que foi evoluindo, e eles falaram, cara, isso ia ser muito legal. E eles tinham um recurso pra poder fazer, mas não tinha alguém pra desenhar, que eles não sabiam desenhar. Aí eles viram as histórias em quadrinhos, gostaram e vieram atrás de mim. E naquela hora, assim, eu sempre tive muita proposta dessa, de criar coisas novas, assim. Mas pra eles foi diferente, eu senti assim, não, vamos fazer porque vai dar certo. E aí a gente começou a criar todo um universo, né? Criou o Malagueto, que era o melhor amigo que tava faltando pro Sandubinha. Aí criou o Azeitone, que é uma azeitona que é o cachorrinho do Sandubinha do Bem. E a gente tem hoje um universo com mais de 100 personagens, todos com 100 trocadilhos. personagens, uau. Tem muitos personagens. E qual que é o propósito principal? Alguma educação na área nutricional ou não? É mais diversão também. O foco principal é diversão, mas a gente tem uns outros focos, principalmente educacional, porque a gente acredita que as histórias em quadrinhos, elas não precisam falar de educação para estar educando as pessoas, por assim dizer. Então a gente faz sobre comidas regionais. Aí uma hora ou outra a gente fala sobre alguma coisa legal que está acontecendo. Tipo, a gente fez uma cobertura das Olimpíadas e todas as pessoas das Olimpíadas eram alimentos. Então a gente teve o Pastel Medina. A gente teve várias pessoas que entraram no universo e todos eles são comidas. E é um exercício de criatividade, o próprio público que começa a ajudar, porque eles começam a falar, nossa, e tal pessoa, e começam a sugerir personagens e tudo mais. É isso. Por exemplo, a gente fez uma tirinha recente com o Danilo Gentili. E aí a gente fez o Palmito Gentili, mas o pessoal tinha colocado que tinha que ser Danilo Chantilly. E aí ficou essa discussão nos comentários, né? E aí agora, Palmito Gentili ou Danilo Chantilly? Aí ficava o pessoal criando roteiro e tudo mais. E é legal ver esse alvoroço. Eu acho que é isso que a gente quer mesmo, que as pessoas elas entrem nesse mundo e elas comecem a pensar como a gente também. E tem o nosso clubinho ali, né? Acho que tá com quase 200 mil seguidores agora no Instagram, nessa página. E a gente tá fechando parceria com várias empresas. Vai lançar livro também, até o final do ano vai estar com o livro do Sandubinha do Bem lá na Comic Con. E tá crescendo bem. Então, é o mesmo estilo de humor das crônicas, mas é porque o universo de comida é muito vasto. É. A gente tem muita piada com comida, muita coisa que a gente vive no dia a dia que é engraçado com comida. Eu vi, Paulo, que o Sandubinha do Bem, ele saiu, né, das mídias e ele foi virar uma lanchonete, não foi? Foi. Você tá brincando. É uma marca hoje? Daqui a pouco vai ser uma Mais ou franquia. menos. Mais ou menos. Aí a gente tava conversando mais cedo antes do podcast, conversando sobre coisas que dão certo e coisas que dão errado. Essa foi uma das coisas que deu errado, entre aspas, por assim dizer, né? O Sandubinha do Bem, as pessoas começaram a comentar, nossa, seria muito legal se tivesse uma lanchonete do Sandubinha do Bem. Aí eu falei com o Sidney, na verdade o Sidney que veio com a ideia falou assim, Wesley, a gente queria fazer uma lanchonete do Sandubinha do Bem. Aí eu falei, oxe, bora fazer. Aí a gente montou um local, a gente fez ali na Pinheiros, e foi uma experiência Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu sou lá de Salvador, mas a gente montou em São Paulo que faz mais sentido, né? Isso foi uma experiência super diferenciada, assim. Imagina um cara que faz história em quadrinho, do nada ter que lidar com produção de cardápio. Aí produz coisa pra fachada. A gente sentava pra poder falar sobre como ia ser a lanchonete. E eu falava, não, tem que ter um escorregador de arco-íris. E aí a pessoa da cozinha manda o sanduíche escorrega pelo escorregador de arco-íris e para na mesa do balcão. O pessoal, boa ideia, boa ideia. Foi uma coisa bem legal, assim, de produzir. Só que administrar uma lanchonete é uma coisa bem difícil. Muito mais difícil do que a gente pensava. Mais difícil do que desenhar, né? Mais difícil do que desenhar. Eu assumi minha posição, falei, eu só desenho, vocês vão administrar entre vocês. E a gente teve uma equipe muito grande, teve os cozinheiros, a gente teve gente que fez teve o Vitor Bourguignon, que foi responsável por assinar os sanduíches, e eram sanduíches muito gostosos, muito gostosos. Mas aí, com o tempo, o Sandubinha ele foi crescendo mais na área de publicidade, na área de publicação,
na internet e tava demandando uma atenção muito maior. E aí a gente falou, será que valeria a pena ainda manter a lanchonete ou a gente faz isso pro projeto mais pra frente? Aí eles falaram assim, então vamos focar em uma coisa só por enquanto. A nossa equipe ainda é bem enxuta. Que legal isso, porque é assim que se cria novos mercados, novos produtos, novos serviços, muitas vezes com uma concepção original ali na ideia, da ideia vai para o papel ou para o computador, transforma-se num desenho, vai para as mídias sociais, entretém as pessoas começam a conhecer o personagem, depois você transforma aquele personagem em um outro negócio, em outras coisas. E por mais que assim, a lanchonete a gente acabou fechando com o tempo, a gente foi vendo que a atenção que ela precisava e o gasto que a gente ia ter que ter a mais no projeto para poder escalonar, virar Não valeria a pena. Não valeria a pena por enquanto. E a gente fechou e aí eu falei isso com o Sidney, eu falei, cara, deu pra aprender muita coisa, acho que da próxima vez que a gente for fazer alguma coisa diferente, aí vai aquela nova reunião de brainstorm, né, pensando, não, bora fazer um food truck ao invés de uma lanchonete física, porque muita gente fala assim, cara, isso é legal se estivesse aqui perto de onde eu moro, que é um lugarzinho só, que em São Paulo, às vezes São Paulo é tão grande, tem pessoas de vários outros lugares, e a gente falou assim, não, vamos criar um caminhão, e o caminhão no formato de sanduíche, a gente vai em todas as cidades, aí começa a surgir várias ideias, né. Então, assim, no futuro, quando voltar a lanchonete de São Domingos, já não voltaria naquele formato que a gente fez antes, voltaria em formato diferente. Muito bem. Acho que foi um excelente exemplo. Criação de ideias, criação de produtos, criação de negócios. E é assim que os negócios crescem, são criados novos negócios o tempo todo. Bom, são 10 anos já de experiência no mercado profissional. Quando você olha para trás, quais foram, além desse desafio com a lanchonete, quais outros desafios que você experimentou? Porque às vezes a gente chega no sucesso, poderíamos dizer, e muitas pessoas acham que é muito fácil. O Wesley chegou lá, foi fácil, um pulo. Foi rapidinho. É assim, Wesley? Não é muito assim, não. Às vezes é fácil chegar no... Assim, porque depende muito da definição de sucesso, né? Ter seguidores na internet e ter sucesso em alguma área... São coisas diferentes. Hoje em dia são coisas diferentes, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas podem estourar e ter muitos seguidores, mas não necessariamente significa que a pessoa vai ter sucesso. A gente tem muitos exemplos de pessoas que souberam administrar bem os seguidores e conseguiram transformar isso em um negócio duradouro e sustentável, né? Primeira etapa difícil é sair da internet só. É se transformar em algo real. Porque são mundos diferentes, né? O mundo virtual do mundo real. E aí, se acaba a internet, acabou o seu negócio. E aí, assim, a primeira etapa de dificuldade que eu acho que eu tive foi muito da questão de instrução. De saber onde encontrar recursos para fazer o que eu precisava fazer, né? Eu lembro de ter muito auxílio do Alex Dantas. Alex Dantas, para mim, ele me guiou certinho no caminho que eu devia seguir na indústria, né? Eu conheci ele vindo para um evento aqui em São Paulo. Alex Dantas é um roteirista. O cara é um mestre na indústria, sim. E quando eu me reuni com ele, ele falou, você tem uma coisa muito legal, mas você não tá sabendo monetizar isso. Você precisa monetizar isso. Ele começou a me dizer como eu deveria fazer. Ele falou assim, começa fazendo serviço para pessoas físicas, posta lá que você está fazendo serviço. E aí você vai começar a gerar uma receita e depois você começa a passar para empresas. Então, de uns 6 em 6 meses eu encontrava com ele e ele me dava instruções novas, assim. Mas não é todo mundo que tem esse tipo de gente para poder... Que já está na indústria há muito tempo para poder sentar e ensinar essa pessoa como ela deve seguir, né? Hoje em dia talvez seja mais fácil, mas eu não tive muita acessibilidade a isso. Talvez até por própria... Talvez imaturidade minha de saber aceitar feedback das pessoas e buscar pessoas que fossem mais experientes do que eu para poder me instruir. Mas hoje em dia as pessoas acham que elas querem fazer tudo muito sozinhas. E aí esse foi meu problema, descobrir como distribuir bem as coisas. Hoje você tem, nós falamos dos números, acho que quase 3 milhões de seguidores, é isso? Isso, juntando ali o Facebook, o Instagram, TikTok. Como é que é lidar com esse público? Com esse monte de gente... É maravilhoso. Você só coloca as tirinhas ou você posta coisas sobre sua vida pessoal e tudo mais? Eu comecei a postar mais da minha vida pessoal agora, recente. Não muito pessoal, mas assim... eu sou meio ruim de câmera. De pegar a câmera e falar, bonitinho e tal. E... Hoje em dia, toda profissão que você tem que ser meio influencer também, né? A pessoa é médico e aí pra se destacar ela tem que ser um pouco influencer. Hoje em dia todo mundo é influencer. Arquiteto, né? E também influencer. Aí, assim, aí eu postava as histórias em quadrinhos e eu gostava desse anonimato de ninguém saber como é que era a minha cara. Eu postava a história em quadrinho e a pessoa se envolvia com o personagem. Mas aí, com o tempo, as pessoas começaram a necessitar de conhecer o criador. E eu percebi muito isso quando eu comecei a ir em evento. E as pessoas, então é você que cria. E aí vem aquela conversa e as pessoas querendo descobrir como eu pensava, como eu era, como eu agia. E eu achava que isso ia embolar um pouco as coisas, né? De confundir o personagem com... Porque eu sou muito falho. Eu posso acabar fazendo alguma besteira e a pessoa condenar o personagem por causa disso, sabe? E eu gostava de dividir bem as coisas. E aí, recentemente, eu comecei a postar mais histórias, as pessoas começaram a ver mais meu rosto, comecei a participar mais de projetos.
podcasts. E aí, assim, as pessoas começaram a gostar. E eu acho que tem uma distinção legal. O público é muito bom, eles são bem tranquilos, assim. Acho que a internet, ela tem um lado... Hater, né? Tem um lado hater, mas quando você é você, na internet, você vai atrair pessoas que fazem sentido contigo. Não sei se faz sentido o que eu falei. Compartilham os mesmos valores. Compartilham os mesmos valores. Assim, uma pessoa que ela não combina comigo, ou que olharia estranho pra mim quando eu estivesse conversando na roda de amigos, essa pessoa não vai seguir meu conteúdo na internet. Consequentemente, ela não vai estar lá pra me dar hate quando eu postar alguma coisa. Mas o pessoal que curte as ideias, que contribui com as ideias, eles vão estar lá nos comentários. Então, toda vez que eu posto alguma coisa, o pessoal vem. E de modo geral, o seu conteúdo é um humor mais leve, mais tranquilo? Você tenta ensinar valores mais altos através das suas tirinhas ou não? Você só quer situações engraçadas? Às vezes eu só quero situações engraçadas. Mas às vezes eu também compartilho algumas coisas, né? Eu tenho séries de princípios que são bem enraizados em mim, assim. São coisas que eu gosto de compartilhar com as pessoas, mas eu não gosto de sentar e falar assim, bora falar sobre meus princípios. Pregar, aqui, porque, né? Pregar os meus princípios para as pessoas. Por exemplo, eu não falo palavrões nas minhas histórias em quadrinhos, que é algo que eu não falo no meu dia a dia. Então não é porque eu não falo, e por eu não falar, na verdade, eu não coloco nas minhas histórias em quadrinhos. E eu pensei que isso não fazia diferença para as pessoas, até que um dia as pessoas começaram a comentar. Eu gosto das suas histórias em quadrinhos porque eu posso abrir a sua página do lado da minha mãe sem ficar nervoso, né? Sem constrangimento nenhum. Eu achei legal isso aí. A pessoa começou, nossa, eu parei de falar palavrão por causa de suas histórias em quadrinhos. E eu fiquei assim, poxa, que legal, que é um princípio que eu tenho, que eu acabei ensinando para algumas pessoas como agir, né? Nesse sentido, sem precisar falar para elas o que eu faço ou como elas devem agir. As pessoas gostam de mim, talvez querem parecer um pouco mais com o personagem, querem parecer um pouco mais com esse mundo, elas vão acabar melhorando nisso. Melhorando não, se tornando mais parecidas comigo nisso. Coisas que eles não querem se tornar parecidas também não precisam. Mas o humor, eu sempre pensei em nunca ofender ninguém. Teve vezes que eu já ofendi sem querer, tipo... Principalmente quando eu voltei da minha missão, que eu tava meio perdido, porque o humor era um pouco mais selvagem antigamente, em 2016, 2015. Bem mais. E aí você volta depois... Assim, hoje é mais moderado. Hoje é mais moderado. Hoje em dia, naquela época era engraçado você falar que os orientais trocam R pelo L, e falam de frango, e tem um olhinho puxado. Aí eu fiz a história em quadrinho disso, o pessoal caiu em cima de mim. Depois falou assim, cara, como assim você tá ofendendo as pessoas? Eu não tô ofendendo ninguém, não. E aí eu comecei a entender que o limite, né, mudou. Melhorou um pouco mais, assim, pra... Aí o pessoal fala, poxa, o humor tá chato hoje. Mas não acho que tá chato, não. Acho que tem muita coisa que a gente pode explorar ainda, que ainda não foi explorada no humor. Legal. Milena, o que você tá achando? Tô adorando, Paulo. Tá sendo ótima a Você conversa. é fã do Wesley? Sigo sim, as crônicas de Wesley. Wesley, nós temos um super fã seu aqui hoje. Eita. E ele gostaria de fazer pergunta, então nós vamos aqui quebrar o protocolo. Eu vou chamar esse seu fã, que vai sentar aqui do seu lado e fazer uma pergunta, que é o Eduardo Abreu, é o nome dele. Ele é nosso aprendiz, nos ajuda aqui na filmagem, aqui nos bastidores. O Eduardo é seu fã, desenha bem também, que eu sei, não é isso, Eduardo? É ilustrador. É mesmo? Prazer, Wesley. É um ilustrador não profissional ainda, Mas tá a caminho. Levanta o microfone aí para captar bem a sua voz. E gostaria então, Eduardo, que você fizesse a sua pergunta para o Wesley. Oi, Wesley. Admiro muito seu trabalho. Obrigado, cara. E uma pergunta que eu queria fazer é que, como iniciante, né, nesse mundo artístico profissional, eu compartilho de um receio, junto com muitas outras pessoas que estão começando, né, que é a inteligência artificial. É um assunto meio polêmico, né? Polêmico. Mas é fato, na verdade. É verdade. Exatamente. É bom falar sobre isso. E o que você acha que isso pode impactar no mundo artístico? Como você lida com isso? Se você já usa algum recurso? Se você abomina? Será o fim? Será o fim dos artistas? Inteligência artificial? É um assunto, assim, deixando bem claro que eu não domino tudo sobre a inteligência artificial. Eu sou um observador, né, como todos os outros. Não tenho participação nessa empresa, não sei como as coisas funcionam, não faço a mínima ideia de como funciona. Mas eu admiro muito, assim, como a coisa tem evoluído bastante. O que você falou faz muito sentido. Pensar agora, por exemplo, eu estava conversando com um jovem na igreja há um tempo atrás, o Douglas. E o Douglas falou, não, eu quero fazer uma faculdade de design também, de ilustração, uma belas artes, para poder aprender um pouco mais. E eu falei assim, é legal, mas fique muito antenado, porque em 5 anos a inteligência artificial vai ter mudado tudo. Principalmente nessas áreas de ilustração, design.
Então, assim, não pode ficar com o currículo que a gente tem hoje. A gente sabe que os currículos demoram de serem atualizados nas faculdades. Então, ele começar agora e finalizar. Quando ele finalizar, ele já vai estar desatualizado. O mercado já está completamente O diferente. mercado já foi embora. Então, ele precisa estar se atualizando com o tempo. Então, assim, por mais que a pessoa não goste de inteligência artificial, acho muito importante que ela saiba da inteligência artificial. Eu conheço muitos artistas que eles não usam, não gostam de usar a inteligência artificial, são super contra. E eu fui aprendendo um pouco mais com a comunidade, porque eu não sou tão envolvido com a comunidade artística quanto eu poderia. Eu sou muito sozinho, assim. Então, assim, eu fui utilizando alguns recursos de geração, assim, maravilhado sobre como um robô conseguia desenhar. E eu fui descobrindo depois como é que ele faz para aprender. Então você usa no seu trabalho? Uso, inclusive no Apocalipse das Capivaras, foi uma ferramenta que me ajudou bastante. Muitos artistas não gostam que eu falo que eu uso inteligência artificial, porque isso prejudica outros artistas, né? Já que a inteligência artificial utiliza de trabalho de artistas para poder... Mas olha, tem certas coisas que a gente, temendo ou não, são irreversíveis. Isso. Nesse caso do Apocalipse das Capivaras foi como um teste, por assim dizer, né? Para saber como eu poderia aproveitar, como eu poderia utilizar como uma ferramenta para fazer uma história que eu tinha na cabeça sair para o papel, né? Então, a história não é toda feita em inteligência artificial. Eu faço alguns detalhes para enriquecer um pouco mais os backgrounds. E depois que eu comecei a postar, aí as pessoas vieram falar assim, mas você tá usando inteligência artificial? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu falei assim, nesse projeto eu vou finalizar ele com utilizando ainda um pouco da inteligência artificial, porque eu já iniciei, né? É um teste pessoal meu, assim, é algo que eu faço sozinho. Você tá aprendendo, né? Tô aprendendo como é que faz, tô acompanhando, mas eu valorizo muito o trabalho dos artistas. Tem outros projetos, inclusive São Domingo do Bem, que a gente tem artistas, a gente tem pessoas, pessoas para administrar. Assim, eu sou super a favor da coisa humana, né? De ter o toque humano nas coisas. Faz toda a diferença. Eu consigo controlar ainda o que eu utilizo ou não de inteligência artificial no meu trabalho, porque eu tô trabalhando sozinho ali naquela historinha, né? Mas sempre quando tem outros trabalhos, eu sempre prefiro a pessoa humana, porque eu acho que isso faz mais diferença do que a inteligência artificial. Mas tem que ficar esperto, porque as coisas elas vão mudar. E o conselho que eu daria é pra pessoa que tá começando a entrar nessa área agora, não focar em se especializar no programa, em desenhar, mas pensar mais na história. Porque a história... a inteligência artificial vai poder criar a história, mas a história humana ela vai ter fatores que o robô não vai conseguir imitar nunca. Então a gente, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa pode sentar e fazer uma história em quadrinho com inteligência artificial, mas o que muda é a história que está por trás. Então, assim, alguém já se especializou em bondinhos. Eu li isso em algum lugar também, não inventei isso também não. E aí os bondinhos um dia foram descontinuados. Acabaram. E a pessoa que estava especializada naquilo perdeu o emprego. Então, assim, a inteligência artificial ela vai vir, isso é inevitável. Então é importante a pessoa saber no que ela não é insubstituível. Isso. Que seria na coisa humana, né? Então é pensar, além do desenho, pensar também no roteiro, pensar em como você vai utilizar aquilo. E aprenda a desenhar, gente. Independente se a inteligência artificial vier. Isso que eu ia falar agora. Há esperança ainda para os desenhistas. A esperança e, assim, desenhar muda tudo na vida da gente. É tudo. A visão como você vê as coisas, a forma como você decora as coisas. Acho que a vida se torna mais bonita quando você aprende alguma arte. Então não é porque existe um rádio que você pode escutar música por ele que você não vai aprender a tocar piano. Não é porque existe um robô que vai fazer um desenho que você não vai aprender a desenhar. Aprender a desenhar enriquece o ser humano, assim como qualquer outro conhecimento nessa vida. Então, sempre. Pode ser que daqui a 50 anos os robôs consigam fazer qualquer coisa. Eu ainda vou incentivar as pessoas a saberem desenhar por si só, porque faz sentido. A vida é mais bonita quando se aprende arte. Wesley Mercedes. Talvez seja original essa frase. Talvez alguma coisa seja original. Eduardo, respondido? Respondido. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Eduardo, pela sua participação aqui conosco. Olha, por ver os seus desenhos depois. Hein? Vou mostrar. Pode deixar. Isso Deixa aí. eu voltar lá pro meu posto. Muito bem, olha... Deixa eu só perguntar uma coisa. Milena, você foi formada onde? Eu, na Uninove. Uninove? Uhum. Legal. Faz muito tempo que você formou ou não? Não, mas eu tô fazendo publicidade agora. Legal. Na Embi Morumbi. Da hora. Legal. Milena, não sei se você prestou atenção, o Wesley citou 2 vezes o nome Apocalipse das Capivaras. Apocalipse. O que será que significa isso? Não sei se é um dos livros dele ou outras crônicas. Conta pra gente, Wesley. O que é o Apocalipse das Capivaras? Estou muito curioso. O Apocalipse das Capivaras é uma crença de que as capivaras vão destruir o mundo. Não, mentira. É uma história que vem na minha cabeça há muito tempo. Assim, já faz uns 3 anos que eu fiz esse roteiro. E assim, foi uma daquelas coisas que a gente comentou sobre as coisas irem evoluindo. E eu ainda não sabia quando eu ia postar, mas eu fiz um roteiro. Acontece que as histórias em quadrinhos que eu tinha na internet, que eu tenho até hoje, na verdade, são histórias em quadrinhos pontuais, né? É um post, uma história fechadinha. Outro post, outra história fechadinha. Mas... muito inspirado pelo Rafael Fritzen, que é um amigo meu na indústria, que ele fez uma história, que é o Torneio do Poder, que tá há muito tempo já rodando por aí. Já faz uns 2 anos, eu acho, que ele tá postando essa história. Que é uma história só, há muito tempo que ele tá postando.
E eu vi que as pessoas gostam, as pessoas elas perguntam. E eu falei assim, cara, é verdade, por que que... Assim, eu queria muito ter uma história grande, mas eu sempre tive esse medo. Eu sempre pensei assim, não, eu preciso ter uma empresa grande, produzindo, pra gente poder postar tudo de vez. E aí eu conversei com minha esposa, eu falei, ó... As Crônicas de Wesley vão completar 10 anos agora. Isso foi em 9 de novembro de 2023. Que é completar 10 anos as Crônicas, né? E eu falei, eu sempre falo que as capivaras vão destruir o mundo nas histórias em quadrinhos. Mas as pessoas sempre perguntam como e por quê. E não tinha uma justificativa. Eu falei, dessa vez vamos dar essa justificativa pra eles. Vou dar continuidade a essa história. Vou contar a história pra eles de como as capivaras destruíram o mundo. E aí comecei a história do Apocalipse das Capivaras. Ela começou despretensiosa. É quadrinho também. É quadrinhos também. Então, cada semana, terça e quinta, eu postava uma continuaçãozinha da história, né? E aí eu postava a continuação, o pessoal, nossa, o que será que vai acontecer? Aí eu postava a outra. Nossa, e agora? Aí eu postava outra. Nossa, e agora? Aí eu postava outra, pessoal. Calma, mas finaliza a história, a gente não tá aguentando de curiosidade mais. E eu pensei que ia ser um mês só de história. Acabou Você que já foram 8 tinha o meses. final na sua cabeça? Não. Já, tudo Já, pronto. tudo, Já, do começo ao fim. Foi a minha salvação, na verdade. O pessoal contribuiu muito, porque nos comentários eles falavam coisa e eu olhava e Isso que eu ia falava, faz perguntar. sentido isso aqui, Então, cara. o público acaba interferindo, influenciando. Interfere que o pessoal comentava assim, por exemplo, uma interferência maravilhosa que o pessoal fez foi de um sapo chamado Webert, que foi um sapo que ele apareceu, eu acho que na 10ª história em quadrinho, e a gente tem um personagem essencial chamado Cap Kleber, que ele é uma capivara que vem do futuro pra poder conversar com o Wesley do passado. E aí o Wesley do passado descobre que no futuro as capivaras quase acabaram com a humanidade, estão quase acabando com a humanidade, e que o Wesley é um dos últimos humanos, líderes dos humanos no futuro. E que ele precisa ir pro futuro ajudar a versão dele do futuro a destruir as capivaras. É muita criatividade, não é? Muita. E aí, do que esse Cap Kleber aparece, ele é uma capivara diferente, ela não é ruim como as outras capivaras. A gente tem essa ideia no começo. E aí, uma hora, essa capivara ela é recusada pelo Wesley, o Wesley acha ela estranha, manda ela embora. E aí, essas capivaras sentam na beira de um rio. Aí ela começa a desabafar, ela desabafa, e tem um sapinho, que ele olha pro sapo, o sapo fala, Webert. Aí ele continua conversando e o sapo, Webert. E aí o nome do sapo virou Webert. E ele ia aparecer só naquela história em quadrinho. Mas aí o pessoal ficou assim, na próxima história em quadrinho, não tinha o Webert. E o pessoal, cadê o Webert? Morreu. Aí eu falei, o Webert não vai mais aparecer na história. Webert. O pessoal, o Webert tem que voltar. E eu fiquei, gente, como é que eu vou enfiar esse Webert na história? Tá tudo feito. Ressuscitou o Webert. Aí lá vai eu pegar a história inteira e reroteirizar ela inteira, porque o Webert apareceu. E ele teve pontos principais na história, que ele que salvava os personagens. Quase que se tornou o personagem principal. Quase. E hoje é um dos personagens mais amados que tem. A gente tem o Psicopato, que é um pato psicopata, que eu acho que é o que o pessoal mais ama. Aí tem o Capitão Brasil e o Borracha, que são os heróis brasileiros. E tem o Webert, que é o sapo com a capivara. Assim, foi uma interferência muito grata, porque eu vi que o pessoal gostou. Eu falei, não vou tirar uma coisa que o pessoal gostou de Que dentro do legal, roteiro. né? Vamos deixar lá. É um exemplo de influência do público no roteiro, Exato. no final da história e tudo mais. E acaba e é que isso as que é. capivaras não destruíram o mundo. Não vou dar spoiler não. Depois vocês veem. A história do quadrinho tá completa lá no meu perfil. Vocês podem entrar lá, vocês vão voltando, que vocês vão encontrar o começo da história. Mas é isso que é o Apocalipse das Capivaras. É a minha primeira história grande que acabou se tornando um projeto de sucesso recente agora. Porque a gente fez... Eu pensei que o projeto ia durar 1 mês e meio. Acabou durando 8 meses. Porque eu fui postando, o pessoal queria mais e mais e mais. Eu estendi a história. Não estendi de botar mais, mas tipo, deixei ela completa, né? E aí as pessoas falaram, lança um livro. Eu já tinha lançado 5 livros que eram coletâneas das histórias em quadrinhos que eu postava na internet. E foi a primeira vez que me veio a oportunidade de publicar um livro inteiro, com uma história só do começo até o fim, com mais de 100 páginas. E aí eu falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer pelo financiamento coletivo. Vocês me ajudam? O pessoal ajuda. E aí eu planejei, vou fazer 500 unidades de livro, vou precisar de 70 mil reais, vou colocar lá no projeto. Aí deixei lá aberto no Catarse, o pessoal contribuir. E o pessoal contribuiu tanto, que passou 800% da meta, atingiu mais de R$1.000 milhões pro projeto, assim. Que coisa. E eu fiquei, cara, o projeto cresceu muito. Aí eu falei, gente, eu vou me dedicar mais no projeto. Aí eu sentei, agora a história, ela além de estar completa na internet, ela tem Você pra arrastar só mais começou a escrever depois que o financiamento se completou. Não, a gente já estava postando na internet. O pessoal que me convenceu a fazer o financiamento coletivo. Porque até então eu só ia postar a história na internet e deixar lá. Mas aí eles me convenceram a publicar o livro, que foi uma ideia maravilhosa deles, assim. Me ajudaram muito. Foram mais de 5 mil apoiadores pro projeto. E a gente conseguiu e eu estou agora nessa fase de editar o livro, de transformar ele daquele formato que a gente tem na internet para o formato de história De livro em mesmo. livro. E adicionar partes extras, fazer as recompensas que Deve a gente ficar tem. pronto ainda esse ano. Fica, a gente provavelmente até o mês que vem tá pronto, que a gente vai deixar ele pronto.
vai enviar para as pessoas e na Comic Con já vai estar vendendo ele presencialmente. Já tem o título? Legal. Apocalipse das Capivaras. Apocalipse das Capivaras. Esse é o Apocalipse das Capivaras. Wesley Mercês como autor, muito legal. Você tem outras perguntas para o Wesley? Sim, Wesley, você é muito criativo. Eu queria saber se você acha que um ilustrador, um cartunista, ele tem que ter alguma outra qualidade além de criatividade, alguma outra habilidade. Tem muitas habilidades que a pessoa precisa ter. Eu acho que nenhuma delas é essencial, mas depende muito do tipo de arte que você quer fazer. Mas, por exemplo, eu acho que a extroversão, essa questão de entender as pessoas, conversar com as pessoas, entender as pessoas, te abre muita oportunidade de você conseguir passar o que você quer na sua cabeça para aquela cabeça daquela pessoa. Se você não tem muito contato, se você não conversa muito com as pessoas, se você não entende como as pessoas pensam, você vai ter uma ideia na sua cabeça, mas as pessoas não vão entender a ideia que você quer passar. Então, às vezes, a ideia que eu quero passar, eu preciso desenhar ela de um jeito diferente para que essa ideia passe para sua cabeça também. Então, como comunicadores, né, que nós somos comunicadores visuais, nos ilustradores, precisamos saber interagir com as pessoas. Temos vários casos de pessoas que não se comunicam com ninguém, são bem antissociais, mas conseguem fazer artes que encantam o mundo todo, justamente por essa estranheza, por essa diferença que as pessoas veem. Mas eu acho que sociabilidade, entender o mundo como ele é, o estudo no geral, né, estudar todas as coisas, porque uma hora você vai precisar de entender. Um exemplo que eu tenho é futebol, por exemplo. Eu nunca entendi futebol e eu nunca fez parte da minha vida, porque meu pai e minha mãe não gostavam muito de futebol, então na minha casa nenhum dos meus irmãos gostava também, eu também não gostava. Tenho muitos irmãos, somos 9 no total, nenhum deles gostava de futebol. E aí um dia me surge uma empresa, a Warner, falando, você não quer fazer história em quadrinho de futebol pra gente não? E eu pensei, cara, logo no assunto que eu não domino, como é que eu vou fazer isso? E aí eu tive que chamar pessoas. Tem o Gleison, que é um amigo meu que me ajuda, ele senta comigo, ele me explica como é que funcionam os jogos. Semana que vem é Real Madrid contra tal pessoa, o principal é esse daqui, o principal é esse, tá saindo muito meme desse daqui. E eu pensando, como é que eu vou transformar isso numa tirinha? Então, assim, é um conhecimento que se eu já tivesse, me facilitaria muito. Graças aos meus amigos e aos contatos que eu tenho, eu consigo ter esse conhecimento agora. Mas em algum momento a gente vai usar o conhecimento que a gente tem. Por mais que seja na ilustração, a gente vai usar algum conhecimento que a gente tem. E tem que ter o dom ou eu consigo aprender, assim? Consegue aprender. Com esforço. O bom da arte é que, assim, a arte ela não tem regra, por assim dizer, né? Então, é igual... Qual é o nome do nosso colega? Eduardo. Eduardo falou assim, eu ainda não sou profissional, mas eu já desenho. Mas o fato de desenhar... Assim, ser profissional em desenhar é uma coisa muito relativa, né? A pessoa, ela pode... Por exemplo, Pablo Picasso. Talvez para um não entendedor, ele vai chegar... Ele vai olhar assim e vai falar assim... Não, isso aqui é um desenho... Qualquer uma pessoa faz um desenho desse aqui. Mas você, vendo as artes que a pessoa fez, estudando um pouco mais sobre o modelo de expressão dele, aí você entende que tem um contexto, entende que ele era profissional, mais profissional do que a gente pensa, mas o estilo de arte dele é uma arte, entre aspas, simples, né? Então, assim, ser profissional ou não é relativo. É relativo. Muito legal essa pergunta da Milena e eu gostaria de complementar sobre o mercado de trabalho, Wesley. Como que você enxerga o mercado de trabalho para os ilustradores, para os desenhistas? É um mercado que tem oportunidade? Não tem? É muito difícil? Quais as dicas que você daria para as pessoas que estão interessadas em investir nessa área? É uma área que tem muito mercado. Tem muito mercado. Todas as áreas têm bastante mercado, mas a área de ilustração, de desenho, ela tem muito mercado porque, basicamente, hoje em dia, você cria o seu mercado. Ninguém precisava das crônicas de Wesley. Ninguém precisava contratar um carinha para criar as crônicas. Ao contrário do Sandubinho do Bem, que alguém queria. Que aí foi uma oportunidade que eu consegui pegar. Contratou para isso. Para fazer isso. Mas as crônicas não. Mas aí eu criei meu próprio mercado. Eu entrei, comecei a compartilhar minhas histórias, as pessoas começaram a gostar, eu montei meu clubinho ali, que são meus seguidores. E ali é o meu mercado. As pessoas consomem, as pessoas compram material, vão me ver em eventos. Então, assim, é uma área diferente, né? Você não precisa, assim, se você for um médico, necessariamente você vai competir pacientes com outros médicos. Você não pode criar pacientes. É legal criar pacientes para você poder curar depois. Mas a arte não. A arte você vai criar, você vai fazer as pessoas ficarem interessadas no seu trabalho. Então, e dá para se ganhar a vida com ilustração. Dá para ganhar a vida com ilustração. A gente tem... Já se passou essa época que artista não ganhava dinheiro no Brasil. A gente tem muitas leis de incentivo, a gente tem muitos projetos em aberto, a gente tem a capacidade com as redes sociais de expandir nossos negócios para qualquer país que a gente quiser. E sabendo utilizar bem a inteligência artificial, a gente consegue atingir outros patamares. Eu tenho um irmão chamado... Na internet ele é chamado Mineluck. Mas ele é youtuber, ele faz vídeos de Minecraft. Ele tem mais seguidores que eu, ele tem, juntando tudo, 4,5 milhões de inscritos no YouTube. E aí ele fez uns 400 vídeos de Minecraft. E vários... Ensinando sobre o jogo? Não, ele faz tirinhas no Minecraft, basicamente. Ele faz histórias com roteirozinhos dentro do Minecraft e posta nos shorts. E aí um dia eu tô navegando no YouTube e encontro um vídeo dele em espanhol. Falo, Felipe, você
Fala espanhol, Desde ele falou quando não. você fala espanhol? Ele falou, tô usando inteligência artificial, moço. Porque assim, eu pego lá, boto no programa, ele traduz pra espanhol e eu tenho um outro público. Aí o canal dele em espanhol é tão grande quanto o do Brasil. Que Que coisa. legal. Então, assim, ele não substituiu ninguém, porque ninguém. Ele não. É a voz dele, é o jeito dele, é ele ali, né? Então, ele não é uma questão de dublar, não é uma questão de nada. É o jeito que ele encontrou. Ele tem 15 anos agora. É o jeito que ele encontrou de fazer a expansão do mercado dele utilizando a inteligência artificial, que é um dos pontos que a gente abordou aqui, né? Então, acho que é isso. É a pessoa saber se atualizar, saber ver o que ela vai poder fazer, sem prejudicar ninguém, e alcançar os objetivos dela. Algum dos 9 também desenha? Desenho todos. 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 Não E sei você o já que fez alguma aconteceu, não. tirinha com os irmãos? Não. Não dá pra desenhar todos, não. Mas eu tenho um irmão Não nas cabe no crônicas. papel. Não cabe no papel, é muito. Mas eu tenho um irmão que é o Leandro, que ele participa das histórias e quadrinhos comigo desde sempre, assim. Tem o William, que é meu irmão mais velho, depois vem eu, depois vem o Leandro. O Leandro tá sempre comigo. Inclusive, ele aparece no Apocalipse das Capivaras no futuro. Ele ainda é parceiro do Wesley no futuro. Legal. Como é que você vê o futuro para a arte? Como é que você vê o futuro para a sua profissão? O futuro eu vejo muito incerto, no sentido de, voltando nesse ponto, a inteligência artificial, o crescimento dessas coisas. Mas eu tenho muita fé no futuro. Eu acho que as pessoas elas vão conseguir se reinventar como sempre se reinventaram. A gente sempre achou, por exemplo, na época a fotografia, quando apareceu, poxa, vai substituir os artistas. Mas hoje em dia a gente ainda preza muito pela pintura realista. O cara consegue chegar no nível de pintura que a gente olha assim e fala, isso é uma foto. O cara desse é um mestre, É um gênio, igual os né? mestres de antigamente, né? Um gênio. Então uma coisa ela nunca vai substituir a outra. A gente ainda lê livros, assim como a gente não usa tanto, né? Mas a gente usa CDs, né? A música. A gente ainda vê filmes, a gente ainda faz tudo. Então acho que o futuro tá lá. A gente só vai Enquanto o ser chegar. humano tiver emoções, as artes têm lugar garantido, não é? É isso. E é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente com a inteligência artificial, é o valor do toque humano. Que depois que começou a aparecer muita coisa sobre inteligência artificial na internet, aí eu fui percebendo, eu fui entendendo o que as pessoas estavam falando, né? Acho que, eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas foi um artista que eu conheci recente. Eu fui na mesa dele, na Bienal lá de Salvador. Me perdoe, amigo, eu esqueci o seu nome. E a gente foi na mesa dele e todos os livros dele eram feitos com aquarela. E minha esposa adorou, assim. Ela olhou e ela se emocionou com os livros dele e viu todo aquele traço e tal. E ele falou, não, eu faço tudo à mão. Ele não faz digital igual eu, ele faz à mão e depois ele tira foto, escaneia o material e publica, né? E eu vi aquela emoção e eu falei assim, nossa, entende que uma máquina não chegaria naquele nível de emoção. A coisa humana, do toque humano, tem esse contato que a gente faz ter. Então eu olhei aquilo ali e me deu uma esperança. Eu falei assim, o futuro tá garantido. A gente sempre vai prezar mais pelo toque humano. Um carro feito à mão, uma bicicleta feita à mão, tudo que é feito à mão por um humano tem um valor emocional. Muito legal. Milena, o que você está achando? Tô adorando, Paulo. Eu tô bem curiosa pra ver alguns desses desenhos que o Wesley trouxe também. Eu trouxe vi. presentinhos pra vocês. Você trouxe desenhos para nós. Vamos tentar mostrar, inclusive, na câmera aqui. Eu traria livros quem pra tá vocês. no áudio, vai pro YouTube rapidinho, né, Paulo? Mas Pra eu ver. cheguei em São Paulo Isso aí. hoje e ainda não fui lá visitar o estoque dos livros. Foi meu corrido, né? A gente teve esse convite recente. Diga o nome dos personagens. Ó, nós temos aqui alguns livros. Alguns prints. Esse daqui é o Leandro, que é o meu irmão que eu falei que participa comigo das histórias. Um cachorro caramelo, que é quase uma entidade brasileira, né? O cachorro caramelo. O onipresente. Onipresente em todos os cantos. Todos temos um cachorro caramelo. Aqui sou eu, o Wesley. E aqui é uma arte que eu fiz, que é pessoalmente a minha favorita, que ela simboliza essa questão da infância, Da né? infância. Lembrar da... Traz memórias. Por mais que na minha infância tinha O mais número uns 8 19 aqui. era o número da sua casa? Não, é um número Fictício. fictício que eu senti no momento. O número da minha Ok. casa era 1214. Ninguém vai saber a rua, mas é 1214. 1214. Trouxe 3 pacotinhos aqui pra 3 de vocês. Excelente. Esse aqui é o Wesley fugindo das famigeradas capivaras. E na história, elas... No começo da história, não é spoiler porque tá no começo, o Wesley tá comendo coxinha numa nave espacial junto com um alienígena, né? Um milharal. E aí ele começa a conversar e ele fala, essa coxinha tá no formato de uma capivara. E o alienígena fala, como assim uma capivara? Você conhece as capivaras? Aí ele falou, sim, já viu uma capivara? Tem capivara nesse planeta? Sim. Aí o cara some da minha nave, eu vou embora daqui e tal. E ele vai embora e fica, Fugir. como assim as capivaras são perigosas assim? E aí, a gente Você descobre. consegue se lembrar de todas as suas tirinhas? Não, das histórias? Hoje em dia eu já não lembro de todas não, porque são, assim, se juntar todas, tem mais de 2.000 histórias em quadrinhos que eu já fiz. É como se fosse um pai de 2.000 filhos. Não vou lembrar o nome de todos. Meu pai tinha 9, ainda confundia de vez em quando. Minha mãe, às vezes, quando ela precisava me chamar, ela falava assim, ui, Wesley, Leandro, Fernando, Gabriel, Wesley. Ela parava assim, lembrava. Normal. Às vezes ela me chamava de Tota é o nome do meu pai.
Aí a gente tem aqui... Essa aqui é uma arte que tem vários personagens, né? Esse é meio apocalíptico. É hein? meio confuso, né? Tem um cérebro lá em cima. Esse aqui é o meu cérebro, ele é um personagem também. Às vezes o Wesley ele tá aqui parado e do nada ele começa a ter os diálogos internos. E eu pensei, como é que eu vou representar os diálogos internos? Aí eu botei meu cérebro. Jujuba, que é o gatinho do Wesley, que ele é meio apocalíptico. Aqui temos uma capivara ameaçando o Wesley. Onipresente Leandro. também. E essa daqui é a minha esposa Laís. Olha Ela se tornou só. uma personagem também. Inclusive o apocalipse. Ela tá das feliz com capivaras- isso? Tá feliz, embora no livro eu tenha matado ela. Mas também não é spoiler, porque a história já começa com ela morrendo. E essa é a motivação de toda O a coisa restante. acontecer. E aí no final, vocês veem o que acontece com Wesley também. E ali tá o pato, né? Como é que você chamou Esse é o ele? psicopato. É o psicopata. Psicopata. Esse é um dos Ele personagens tem cara mais... de psicopata. Não é? Ele tem uma cara de psicopata, esses Tem. dois olhinhos dele assim. E a pomba? A pomba talvez só de... É porque eu tenho uma história, que acho que foi uma das primeiras histórias que eu fiz, chama Memórias Póstumas de uma Pomba. Que um dia eu vou publicar ela. Mas ela tá aqui só de spoiler. Tá. E esse aqui é o Deathcornius, que é a morte, basicamente, que tem um chifre de unicórnio. É. E também tem parte fundamental no Apocalipse das Capivaras. Olha, muito legal. As cores, o formato. É bonitinho, lindo. né? Eu gosto. É. E você é fiel ao formato ali, né? Do A identidade desenho. visual. Mas A demorou. identidade visual. Demorou pra me firmar. Se vocês tiverem coragem de entrar lá no Facebook e nas histórias em quadrinhos mais antigas das Crônicas de Wesley, vocês vão ver que o traço mudou muito. Foi se atualizando cada vez mais, assim, até chegar numa coisa mais concisa, assim. Esses aqui são os agentes patológicos. Que são os patos que vão atrás do psicopato. Inclusive, ano que vem vai ter o livro do psicopato, viu? Muito legal. Muito legal, Wesley. Muito legal. E aí Adorei. eu trouxe 3 pacotinhos. Um pra você, um pra você. Não, ficamos muito gratos. Nós também, Muito obrigada, no momento da troca de Wesley. presentes. Obrigado, Traria Wesley. mais, mas não fui no Nós estoque temos hoje. Muito um obrigada. presente super legal pra você também. Ah, que legal. Que não tão colorido quanto os seus desenhos, mas é a caneca do Pode Agir Mais. A gente gostaria que você colocasse Gente, eu adoro canecas. talvez ali ao lado do seu computador de desenho, para você se lembrar de nós, para você se inspirar. Tem várias canecas, caneca de capivara, tem caneca do Harry Potter. Imagino, né? Aliás, quem que é você é fã de quem? Como cartunista, como desenhista, como ilustrador? Quem são os seus mestres? Inspirações. Eu tenho 2 atualmente. É como eu falei. Bonita, rapaz. Preta assim eu não tinha ainda, não. Deixa aqui do lado. Eu tenho um... Como eu falei pra vocês, eu não sou muito ligado no universo dos quadrinistas. Até porque eu até pensava assim, que quanto mais quadrinhos eu vejo, mais eu me influencio e às vezes eu posso Você acabar pode copiando alguém. acabar modificando também seu Isso, estilo. pegando a inspiração de alguém. Nem e tudo mais. Maurício de Souza? É isso, aí eu ia falar. O Maurício de Souza é a inspiração de todos nós, né? Ele é O mestre figura dos máxima mestres, assim, né? que a gente tem no Brasil, né? Ele foi em filme de terror lá do interior do mundo que tem o Cebolinha pregado em um barco, sabe? Assim, tá no mundo todo, tem em todos os lugares. Ele acho que é a meta máxima que todos os quadrinistas temos, né? Então ele chegou em outro patamar agora, que ele já é como uma lenda, né? E hoje em dia, das pessoas que eu tenho mais próximos assim, tem o Carlos Ruas, que ele é o cara que criou um sábado qualquer. Ele tem o Cães e Gatos também. E ele é um dos mais antigos que a gente tem. E ele é como se fosse um paizão dos cartunistas no Brasil, né? Ele que me dá as dicas também mais sobre essa área, então é um cara muito bom. E outro que tá na minha idade ali, que produz conteúdo semelhante com o meu, é o Rafael Fritzen, do Ângulo de Vista, que é um grande amigo meu. Gosto muito do conteúdo dele, já me inspirou em muitas coisas também. E acho que são esses 3 que eu tenho mais como referência assim, hoje no Brasil. Milena, fiquei muito feliz com esse episódio de hoje. Você gostou, não foi? Adorei. Muito divertido. Assim, inspiradora. A sua história, Wesley, é inspiradora. Esperamos obrigado. que as pessoas gostem, que sigam adiante, especialmente aqueles que têm essa paixão, como falamos aqui com o Eduardo hoje. E que o pessoal te siga cada vez mais. Você fala pra gente suas mídias sociais? Falo sim. As Crônicas de Wesley, tudo junto, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no TikTok, As Crônicas de Wesley.oficial, porque alguém pegou meu nickname lá antes de eu chegar. Mas vocês vão encontrar também, se você não tiver redes sociais, se você pesquisar As Crônicas de Wesley no Google, também você encontra milhões de imagens lá que vocês podem se divertir bastante. E se vocês quiserem também adquirir camisetas ou os livros das crônicas, é só entrar em www.ascronicasdewesley.com.br. Legal. Wesley, deixa para nós, para o nosso público, uma mensagem de esperança, de fé, de motivação para o nosso público. Eu acho que a que eu mais gosto de compartilhar com as pessoas é de que tem muita gente ansiosa para conhecer quem você é. Então, assim, por mais que o que você crie seja específico, por mais que o que você crie seja diferente do que já existe, ou seja igual ao que já existe, as pessoas elas vão gostar de ver o que você tem para criar. Não se leve muito pelo hate que a gente vê hoje na internet, não. Isso é a minoria. Vai pelo que você
veja mais bonito na internet. Procure comunidades que apoiam, procure comunidades que se ajudam e compartilhe. Só vai saber depois de compartilhar. Então compartilhe o que você tem para oferecer, que você vai encontrar muitas pessoas boas que vão te apoiar. E quem sabe isso se torne o seu trabalho no futuro, igual as histórias em quadrinhos se tornou o meu também. Excelente, muitíssimo obrigado novamente. Wesley, pessoal, tivemos aqui hoje conosco o Wesley Mercês, ilustrador, desenhista, criador das crônicas de Wesley. Esperamos que vocês vão lá nas mídias sociais, sigam ele e vocês vão gostar muito. Esse episódio, por favor, compartilhe, bem como os outros. Está à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. E nos encontramos nos próximos episódios. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.